Bom, bem-vindo a todos. Hoje nós vamos falar sobre reflexos medulares. Na verdade, essa aula é uma aula que está muito conjugada com a aula de proprioceptores, tá? E eu queria que vocês assistissem essa aula de proprioceptores, até mesmo antes de assistir essa aula de reflexos medulares. Vocês vão ver que vão ter pedaços dessa aula que vão estar mencionados lá. Bom, nessa aula nós vamos passar por cada um desses pontos aqui, mas em última instância nós vamos falar sobre circuitos neurais rápidos que são gatilhados por estímulos sensoriais e apresentam um comportamento involuntário. Entenda bem, quando eu digo que ele é involuntário, eu não estou querendo colocar que você não pode modular ele, talvez, voluntariamente. Mas ele acontece independente da sua vontade. E essa é toda a ideia do reflexo. Nós vamos discutir ponto a ponto esse processo. Mas a grande importância dos reflexos é justamente para testar a integridade desses circuitos. Nós sabemos que todo o funcionamento da rede neural é baseada em conexões através da rede neural, fazendo integrações sensório-motoras precisas. E muitas vezes, quando isso dá um problema, não funciona bem, é muito importante você saber aonde é que está o problema, onde é que esse circuito ou está quebrado, está arrebentado, ou está com uma lesão, ou está com algum problema, ou está com um atraso por causa de um processo de desmelianização. Então, nessa hora passa a ser crucial que você seja capaz de identificar. E exames clínicos são feitos, vários deles, baseados no que nós conhecemos desses microcircuitos, ou desses circuitos com poucos neurônios, podem até ser polissinápticos, mas para poder fazer diagnóstico. Então vamos lá. Como é que essa história basicamente começou? Olha, eu diria que se eu tivesse que traçar um ponto que para mim foi muito importante em termos de determinar essa separação daquilo que era uma propriedade consciente, cognitiva, daquilo que é uma propriedade da máquina propriamente dita, ou a separação entre, sei lá, mente e cérebro. Hoje nós sabemos que essa ideia da separação entre mente e cérebro é um dualismo que não existe. Hoje nós temos muitíssimas evidências dizendo que a mente é uma propriedade emergente de um sistema complexo, muito complexo, que nós não compreendemos totalmente, digo de passagem, que é o cérebro. Mas na época de René Descartes, ele fez uma ideia aqui que era o seguinte: ele separou aquilo que é máquina daquilo que era uma propriedade da mente, da personalidade, dizendo que essa glândula aqui, a pineal, ela serviria como uma antena para o cérebro. Depois vocês dão uma lida nesse texto aqui e dão uma lida aqui, tá? Mas isso aqui tem muito a ver com o discurso do método. O René Descartes foi o que falou que eu penso, logo existo, e escreveu o discurso sobre como corretamente conduzir a sua razão na busca da verdade sobre as coisas. Então, assim, é bem interessante um impacto filosófico que ele teve em toda uma época de iluminismo. Mas aqui eu quero me ater especificamente a essa ideia dele, de que essa glândula aqui funcionaria como uma antena para a alma. Em outras palavras, as coisas chegavam ali, eram transmitidas de alguma forma para a alma transmitia isso de volta e controlava os espíritos animais que passeavam por dentro de os tubos brancos, que hoje nós sabemos que são nervos, né? Mas que passeavam fazendo por esses tubos brancos e faziam a gente movimentar. Então, assim, nós mostramos até mesmo que tem essas conexões que ele chutou na época, elas existem mesmo. Se você der uma olhada no sistema visual, essas conexões do sistema visual para a pineal, elas existem. Sai, passa pelo quiasma, desce, gânglio cervical superior, uma inervação simpatoexcitatória, né? Ela vai para a pineal também recebe projeções parasimpáticas, mas nesse caso, esse aqui é o gânglio cervical superior, sobe para a pineal e então tem essa conexão entre o que você está vendo e aquilo que comunica para a alma. Então, os olhos são a porta da alma, né? Então, essa era a forma dele de expressar isso anatomicamente. Mas, de qualquer jeito, o que isso aqui significava é que esse pedaço era muito diferente desse pedaço. Ou seja, existiam certas coisas que, quando você chegava a mão perto do fogo, esse sinal entrava, batia na medula, então esse sinal entraria, batia aqui e a saída dele faria o seu braço mover para longe do fogo. Ou seja, teria um reflexo de retirada. E ele mostrou que isso aconteceria não necessariamente tendo que passar pela pineal. Em outras palavras, se eu tivesse que fazer um desenho ilustrativo jocoso disso, ia ser alguma coisa do tipo: eu encosto a mão no fogo, aí eu tiro e depois eu falo ai. Ou seja, o depois falar ai é o sinal batendo na pineal e indo para a alma. Mas
O tirar, não, isso era uma coisa que tinha só a ver com a máquina. Essa é a primeira definição de reflexo. Dado um estímulo de entrada, involuntário, a sua alma não ficou sabendo ainda, ou a sua parte consciente ou cognitiva não ficou sabendo ainda, e o seu organismo, como máquina, já reagiu. Tá legal. Essa é uma excepcional forma de definir reflexo, né? E isso vem dessa época, mas que gerou uma dicotomia que, à medida que a gente foi estudando, nós fomos vendo que essa dicotomia não é tão óbvia assim, não. Tem vários processos que podem modular esses reflexos. Esses reflexos podem se modificar ao longo do tempo. Mais ainda, eles podem se modificar dependendo do estado de maturação dos outros circuitos. Nós vamos ver todas essas coisas nessa aula. Então vamos correr aqui. Então, basicamente, o que nós estamos colocando é que o processo motor, né, ou de organização motora, ele está organizado em vários níveis. Então, por exemplo, como é que eu consigo andar e mascar chiclete ao mesmo tempo? Olha, talvez o circuito necessário para andar, boa parte dele já esteja resolvido em programas motores locais na medula. E a única coisa que eu tenho que fazer voluntariamente é ligar esse programa motor na medula. Vamos dar um exemplo disso. Vamos supor que eu quero contrair meu braço. Eu estou fechando meu braço, eu quero contrair o bíceps. Olha, se eu fizer isso ao mesmo tempo que eu contrair o tríceps, o braço nem flexiona, nem extensiona. Ou seja, ele vai ficar parado numa contração isométrica, porque eu tô ativando o flexor e o extensor simultaneamente. Pô, era legal você ter alguma coisa lá no desenho do circuito a nível medular, que quando eu mandasse fletir, automaticamente ele desligasse o extensor. Ou quando eu mandasse ativar o extensor, ele automaticamente desligasse o flexor. Perfeito. Esse tipo de organização existe mesmo. E ela existe a nível medular. E, na verdade, ela é bem mais complexa que isso. Porque aqui eu estou falando só de comandos de cima que tem organizações de circuito locais. É bem mais complicado que isso. Estímulos sensoriais de entrada podem gatilhar respostas motoras independente de sinais oriundos de regiões superiores. Mas, obviamente, as regiões superiores também têm seus programas motores programados, né? E nós vamos estudar isso quando a gente falar sobre controle voluntário, dando muita ênfase ao papel dos núcleos da base e do cerebelo, nessa comunicação córtex, núcleos da base, córtex, córtex, núcleos da base, outras estruturas espinhais, né? Córticos espinhais. E depois nós vamos falar sobre córtex, cerebelo e espinocerebelo, mandando informações para o cerebelo. Vocês vão ver que todo esse papel, tanto do cerebelo quanto dos núcleos da base, são cruciais para a gente poder planejar o movimento, desligar qualquer circuito que não tem a ver com o programa, ligando aqueles que têm a ver com o programa, de uma forma muito geral, isso é o que os núcleos da base vão fazer. E o cerebelo vai servir como um comparador, basicamente. Aquilo que está acontecendo é o que eu quero que aconteça, ou seja, aquilo que eu estou mandando fazer realmente está acontecendo no comando, ou seja, as informações proprioceptivas ou sensoriais que eu tenho estão me dizendo que aquilo está acontecendo como planejado? Se sim, segue, deixa o programa rodar. Se não, bloqueia. E o papel do cerebelo vai ser esse. Então, em última instância, essas estruturas que estão mais rostrais no sistema têm a ver com controle motor voluntário. Eu tenho estruturas que estão no meio do caminho, que participam tanto de um lado quanto de outro, mas essas estruturas estão muito relacionadas a reflexos também. E as medulares, onde tem programas motores locais na medula espinhal, que são importantíssimas para reflexo, que é basicamente boa parte do que nós vamos estudar agora, e também são importantes para gatilhar, para organizar o movimento voluntário. Então, deixa eu deixar isso ultra claro. Esse processo está totalmente integrado. Quando alguém fala, quando eu mando, quando eu quero andar ou eu estou jogando bola, os meus reflexos estão desligados. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Os seus reflexos nunca vão estar desligados, eles sempre estão presentes. E a ideia é que você pode sobrepor, mandando comandos e regulando, por exemplo, como é que o ponto de operação de fusos musculares, lembra da aula de proprioceptores, eles vão funcionar em pontos diferentes. E vocês vão ver que eles podem modular, inclusive, como é que informações de entrada de órgão tendinoso de Golgi podem ou excitar ou inibir. Ou seja, a modulação central pode até mudar o jeito que a informação sobre determinados proprioceptores modifica a saída motora do sistema. Em outras palavras, ele é muito modular. Essas coisas são todas relacionadas uma com a outra.
Mas quando você ouve a seguinte frase, não, quando ele está fazendo um movimento voluntário, ele está desligando o reflexo. Não tem nada mais falso que isso. Esse é um circuito local medular que pode ser modulado por estruturas superiores, mas ele está sempre presente. Você não está cortando essas fibras, ou você pode estar modulando elas, mas você não está desligando elas. A ideia de desligar é muito estranha. Eu acho que ela é fisiologicamente uma forma inapropriada de se expressar. Então nós vamos falar sobre os vários níveis, e nós vamos falar sobre os níveis de controle. Esse núcleo da coluna de Clark ele vai ser uma coluna importante para a gente, porque não só ela vai receber essas informações proprioceptivas para regular motoneurônios na medula, mas ela também, não está indicado aqui, essa manda informações proprioceptivas, fusos, tendões, órgãos tendinógenos, para o resto do cérebro. Ou seja, ela manda isso para o cerebelo, formando o feixe de fibras que a gente conhece como espinos cerebelares. Bom, eu só coloquei essa figura aqui para mostrar que isso aqui são organizações diferentes no tipo de controle medular. E uma estrutura de controle está encapsulada por outra, que está encapsulada por outra, que está encapsulada por outra, mas elas estão em grande comunicação uma com a outra. E, obviamente, as estruturas de controle voluntário utilizam-se do que nós entendemos como circuitos de arco reflexo para, inclusive, fazer a sua função, como, por exemplo, marcha. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, o que é um reflexo? Afinal, bom, um reflexo ele está relacionado com um circuito neural, onde é que eu tenho uma entrada sensorial, alguma entrada, ou proprioceptiva, ou sensorial, mas alguma coisa que é gatilhada por um estímulo. Ele é involuntário, ou seja, ele vai acontecer mesmo que não tenha outro circuito modulando ele, ou seja, o circuito que ele tem já basta, então ele é involuntário, o circuito que ele já tem naquele lugar basta, e ele é rápido. E nesse sentido de rápido, ou ele tem uma única sinapse, ou duas, ou polissináptico, mas poucas sinapses. Se esse negócio começar a envolver centenas e centenas de sinapses, ele já deixa de ser caracterizado como um reflexo. Então, só para deixar claro, quando eu jogo uma bola para você e o cara fala, não, ele pegou no reflexo. Não pegou no reflexo, ele viu a bola, conscientemente ele viu que a bola estava vindo e ele esticou a mão e fez o movimento para poder interceptar com a mão para pegar. Essa noção coloquial de que ele agiu no reflexo não é exatamente um reflexo. Nós consideramos reflexo onde o estímulo aconteceu, ou seja, se ele segurou a bola e a bola estava quente e ele soltou ela e fez um movimento de flexão rápido, tá, isso aí é um reflexo. Porque, vamos dizer assim, mesmo que ele fosse um lesado medular, onde é que todas as conexões corticais para a medula tivessem corrompidas ou cortadas, quando ele segurasse, quando você encostasse a bola nele, ele tiraria a mão. Inclusive, isso acontece com vários lesados medulares. Bom, então, nesse aspecto, eu teria coisas como reflexos miotáticos e de retirada. Miotáticos são aqueles reflexos que estão relacionados ao que eu expliquei lá nos proprioceptores, difusos musculares, onde é que eu estico o tendão, reflexo de estiramento. Eu estico o tendão e o reflexo 1A faz o músculo voltar ao tamanho normal. Então, são reflexos que estão relacionados à manutenção do tamanho do músculo. E isso é um sistema de controle importante para controle do movimento. O reflexo de retirada é quando eu tenho estímulos cutâneos, nociceptivos. E esses estímulos, eles, por exemplo, quando estimulados, eles fazem você sair da área que está machucada. E aqui, eu vou dar um exemplo agora, só para a gente poder testar, do reflexo da glutição. Então, no reflexo da glutição, tentem a seguinte coisa. Tentem engolir 5 vezes. Fazer assim, ó. Eu já não consigo mais. Eu não consegui mais que 3. Alguma dúvida que se eu te desse um copo de cerveja e você bebesse essa cerveja, você ia conseguir engolir, sei lá, 10, 30 vezes sem parar? Ou seja, talvez o exemplo da cerveja para quem não bebe seja ruim, mas suco de laranja. Mas você bebe ele e você consegue tomar 10 goles sem parar. Por que você não consegue engolir a seco, né? Mais do que 5 vezes? Porque isso é um reflexo de deglutição. Basicamente, quando você dá uma olhada no plexo de Meissner e no plexo de Auerbach, que estão no trato gastroentérico, né? Se eu não tiver uma distensão da parede interna do trato, se essa distensão não acontecer e esses receptores não forem ativados, eles não iniciam o movimento peristáltico. Isso significa que eu não consigo engolir. Ou seja, a fase cefálica da deglutição, vocês vão estudar isso quando vocês estudarem digestório, mas a fase cefálica da deglutição está relacionada ao fato de eu iniciar a deglutição. Depois disso, é involuntário.
Ou seja, o movimento peristáltico vai acontecer quando a parede do lúmen for dilatada, estimular os receptores e gatilhar todo um circuito de musculaturas longitudinais e circulares que vão fazer o movimento de encolhe, aproxima, relaxa, abre. Encolhe, aproxima, relaxa. E se você fizer isso ao longo de todo o tubo, ele vai meio que empurrando igual uma salsicha a comida ou a água, né, por dentro do tubo. Isso significa que você não consegue engolir mais de 5 vezes porque você não gatilhou o reflexo, não teve estímulo. Ah, mas eu quero. Não adianta você querer, esse processo é involuntário. E nesse sentido, onde eu acho que o reflexo fica muito evidente. Então aqui eu dei um exemplo de uma aula prática que você pode fazer com você mesmo agora, do reflexo de deglutição. E tem outros reflexos que alguns deles não estão com circuitos exatamente na medula espinhal. Tem alguns sistemas que estão em mesencéfalo, estão em estruturas bem mais altas. Ou seja, o reflexo pupilar, por exemplo, ele é um tipo desse reflexo que tá envolvido com estruturas de Edgar Westphal, quiasmótico, mandando projeções para a área pré-tectal e etc., que está muito relacionado a estruturas que estão no mesencéfalo, está lá em cima, não está na medula espinhal. Ainda assim é um reflexo, ainda assim é um circuito com poucas sinapses, onde é que um estímulo gera uma resposta de saída e é involuntário. Então eu vou falar um pouco sobre esses aqui, mesmo eles não estando dentro da medula espinhal. Mas boa parte dos reflexos que nós vamos abordar hoje tem papéis importantes, inclusive em processos como esse. Olha esse gato, o Sherrington, o Charles Sherrington foi muito importante nisso. Olha a marcha desse gato. Olha como é que o gato está andando aqui. E deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou congelar a imagem um pouquinho, só para indicar para vocês. Está ruim a imagem aqui, mas tem um barbante que está segurando, um cabo que está segurando esse gato em pé. Por quê? Porque esse gato está transeccionado da medula espinhal dele, do cérebro para a medula espinhal. Ou seja, essa comunicação está interrompida. Ou seja, esse gato não tem controle motor voluntário nenhum. Ué, quer dizer, se eu cortar essa corda aqui, esse gato cai? Cai. Esse gato cai. Se você soltar essa corda, ele desfalece no chão. Mas se você pegar esse gato, que obviamente não tem controle voluntário nenhum, esse gato está... Nós vamos explicar isso depois, mas tem uma diferença entre descerebrado e decorticado. Mas se você pegar esse gato e fizer essa lesão, né, nele, né, e cortar ele em um determinado ponto, na verdade, isso aqui tem uma lesão pré-colicular, mas depois a gente vai falar isso, que é decorticação. Mas quando você faz isso, ele perde movimento voluntário, mas se você coloca ele numa esteira, e essa esteira faz pressões na pata do gato, de forma correta, ele tem marcha. E olha para você ver que o tipo de marcha dele muda quando ele está mais rápido, quando ele está mais rápido ou mais lento. Observa que mais lento a marcha dele é diferente da marcha dele quando eu começo a acelerar a esteira. E esse circuito está inteirinho, que faz esse movimento, localizado aqui na medula espinhal desse bicho. Ele está inteirinho localizado na medula espinhal dele. Essa descoberta do Sherrington, mostrando a importância dos estímulos sensoriais na regulação dos programas motores locais na medula e o que posteriormente nós vamos entender como reflexo, foi crucial. Esse aqui foi um trabalho muito bonito que ele fez. Então vamos lá. Então agora, já que nós vamos começar com a medula espinhal, vamos falar sobre a medula espinhal um pouco, né? Então, falando sobre a medula espinhal, o que nós temos, basicamente, é que, se eu te falasse uma medulação grosseira, uma organização grosseira da medula espinhal, tudo que entra na medula espinhal de informação que vem de sensores, tanto proprioceptivos, quanto sensores somestésicos, quanto sensores nociceptivos, ou seja, qualquer sistema que está trazendo informação para o sistema nervoso central, entra no corno dorsal. E tudo que é saída motora está saindo no ventral. Isso ficou conhecido como lei de Bell-Mengedi, por causa dos caras que descobriram isso. Mas tudo vem nesses... E esse neurônio aqui, se você der uma olhada, ele é um falso bipolar, né? Porque ele forma essa estrutura ganglionar, onde é que o corpo do neurônio está aqui, e aqui tem um axônio que vem lá do órgão sensorial de entrada. Então, ou seja, se eu continuasse esse cara aqui, ele poderia vir de uma terminação nervosa livre, trazendo informação de dor. Na verdade, não nesse caso, porque se isso fosse verdade, ele terminaria ou na camada 1, ou 2, ou 3, ou 4. Ele terminaria na camada 1 ou 2 de Rickettsia, na camada gelatinosa, muito provavelmente, se fosse uma informação de dor ou de temperatura.
Mas ele traz uma informação onde o corpo do neurônio está aqui, mas o potencial de ação meio que passa direto por ele e vai direto para a medula. Então, essa seria uma primeira organização. Então, isso é uma organização numa única lâmina da medula. Mas se eu der uma olhada da medula, desde a porção mais cervical até a mais caudal dele, obviamente, cada pedaço desse está relacionado a um pedaço do corpo, né? Ou seja, vamos tentar entender da seguinte jeito, vamos ver se isso faz sentido para vocês. Vamos pegar o sistema sensorial. Se eu pegar o sistema sensorial e eu disser que o sistema sensorial está todo organizado nesse lugar aqui, eu vou desenhar ele em rosa aqui. Se eu dizer que o sistema sensorial está caminhando por esse lugar aqui, faz sentido que, à medida que o sistema sensorial está entrando na medula por aqui por baixo, as coisas que vão entrando em porções mais superiores vão ficar mais laterais, ou seja, se eu olhasse para o desenho da medula, como as coisas que estão vindo de sistema sensorial por baixo estão entrando primeiro, elas ficariam aqui, né? Depois as amarelas ficariam aqui, né? E depois as azuis ficariam aqui, né? Ou seja, à medida que eu estou subindo e esse conjunto de feixes está se formando, o pedaço do miolo é o que está mais lá embaixo, o pedaço da borda é o que está mais... É só pro jeito que é assim. Senão o pedaço de cima tinha que furar as fibras do que veio de baixo. Isso parece muito pouco eficiente fazer isso. Na verdade, o núcleo gráceo cuneiforme tem exatamente essa organização espacial. Ou seja, as coisas do núcleo gráceo, ou seja, as projeções que vão para o núcleo gráceo, elas são as projeções justamente das porções mais inferiores do corpo. E as do cuneiforme são as projeções de áreas mais superiores do corpo. Mas eu acho que isso faz total sentido anatômico. Eu não sei se vocês decoraram isso quando estudaram anatomia, mas isso para mim faz total sentido. E uma das coisas importantes aqui é mostrar que até mesmo os motoneurônios que estão saindo também estão localizados em porções mais inferiores. Na verdade, a parte motora também tem essa organização proximal, distal, e aí não só isso, mas ela também tem uma organização flexor-extensor, onde estão esses motoneurônios. Em outras palavras, existe uma organização funcional dentro da medula, ou seja, aqueles neurônios que estão projetando para a musculatura flexora não são os mesmos motoneurônios, óbvio, né, que estão projetando para a musculatura extensora. Isso meio que tem que fazer sentido para vocês, né? Porque se fosse o mesmo, toda a minha contração não ia fazer nada, porque eu ia contrair o flexor e o extensor junto e eu ia ficar congelado. Na verdade, eu acho que uma coisa muito importante aqui é mostrar que a medula não só tem tratos, mas ela tem circuitos, e circuitos altamente complexos. Ou seja, muito do processamento neural sobre entrada e saída de informação é feita na própria medula. E eu acho que isso aqui é crucial de mostrar a importância gigantesca que tem esse circuito de entrada numa integração altamente complexa no circuito de saída. E não só isso, mas não está mostrado aqui, mas várias das fibras descendentes que vêm córtico-espinhais, né? Córtico-espinhais, essas fibras descendentes podem modular vários desses interneurônios aqui. Modulando eles, elas podem modificar o jeito que essa integração sensório-motora do arco reflexo, o próprio sensório-motora do arco reflexo, elas podem ser moduladas por processos corticais. Então, esses circuitos que estão na parte cinzenta da medula, a gente chama de parte cinzenta e branca, né? Porque as fibras mielinizadas acabam ficando mais esbranquiçadas, né? Então, os feixes de fibras ficam na parte branca, né? E a porção cinzenta é a porção da que tem os corpos celulares e o circuito. Então, tem muito circuito aqui. E, basicamente, é a descrição desses circuitos que vão fazer o reflexo. Eu acho que é importante você pegar o que esse pesquisador fez e saber que isso existe, vocês devem ter estudado isso, mas o pesquisador aqui é o Rick Seed, e ele dividiu em 10 lâminas. Olha, se eu tivesse que de uma forma muito grosseira dividir o que tem nessas 10 lâminas, entenda, eu gastaria uma aula inteira falando sobre isso, mas só para te dar uma ideia da organização, eu diria que talvez aí essas 5 primeiras, vamos botar assim, camadas da medula, elas estariam relacionadas mais
a parte, bom, as 4 primeiras com certeza. Vou pegar as 4 primeiras aqui, daqui da 4 para cima. A parte dolorosa ou de temperatura, perfeito? Na verdade, as fibras que vêm não mielinizadas, de terminações nervosas livres e etc., essas livres que a gente chama de, ficou conhecido como o trato de Lissauer, né? Esse trato de Lissauer, ele entra e faz projeções diretas na lâmina 1. Mas essa lâmina 2, eu queria que a gente chama de lâmina gelatinosa, ou lâmina da substância de Rolando, né? Mas essa lâmina 2, eu acho que ela é uma das principais lâminas relacionadas à entrada e processamento do que nós entendemos como percepção dolorosa. Então, assim, essas 4 primeiras aqui, dor e temperatura. Depois dessas 4 primeiras de dor e temperatura, tá legal. Aí eu diria que você tem as fibras agora que têm relações com aferências sensoriais. E essas fibras de aferências sensoriais, proprioceptivas e etc., aí agora estão nessas outras camadas aqui. Ó. E eu já vou falar sobre elas, mas na camada 5, por exemplo, a 5 e a 6, elas recebem basicamente essas projeções que nós entendemos como projeções de estímulos sensoriais, né? De estímulos sensoriais primários. Então, são informações da junta de proprioceptores sensoriais, informação de fusos musculares, também tem um pouco de nociceptor visceral, eu não vou dizer que não tem misturado um pouco nisso, mas é basicamente de estímulos cutâneos, sensorial aferente, etc. Isso aqui está nessa camada desses 5 e 6 aqui agora, tá? Desses 5 e 6. Então, isso aqui, vamos botar assim, essa aqui seria a parte mais sensorial da coisa. Esse núcleo de Clark, ele é importante para nós, porque o núcleo de Clark é um dos que mais recebe, que seria esse, cadê ele aqui? O 7, tá aqui, ó. Opa, desculpa, eu tampei ele. Esse número 7 aqui. É o que mais recebe essa história de motoneurônio, de fuso muscular, de órgão tendinoso de Golgi, etc. E a parte importante é que nessa camada 7, ele não só recebe essas projeções da camada de proprioceptores, mas ele manda projeções no trato espinocerebelar. Eu não sei se vocês lembram, mas uma das coisas importantes que eu falei sobre o trato espinocerebelar era que o trato do cerebelo era que o cerebelo era muito importante para comparar o que estava acontecendo com o que eu estava mandando fazer. Então, essas informações sobre tamanho de músculo, sobre grau de tensão no músculo, etc., são cruciais. E a informação que vocês vão ver que o tendão faz me dá uma boa ideia do grau de tensão no músculo, enquanto que as informações sobre fuso me dão uma boa ideia do grau de estiramento e tamanho do músculo. Então, todas essas informações são importantes para ir lá para cima, para você poder harmonizar o movimento. Ou seja, não deixar que coisas que estão acontecendo e que não estão planejadas a acontecer seguirem e permitir que as coisas que estão acontecendo e que deveriam acontecer seguirem. Esse seria o papel do cerebelo. Então vamos lá. Basicamente isso aqui eu também sobre a organização é saber que tem vários feixes descendentes e feixes ascendentes na medula. A medula compõe tanto processos que estão subindo quanto descendo. Então, assim, 2 dos principais processos de subida de informação são os das somatosensoriais, que vai subir, vai bater no glásteo cuneiforme, decursar no lemnisco mesial e subir para o córtex, área 3A, B e C de Brodmann. Vocês vão estudar isso depois, tá? Na aula de somestésico. E a anterolateral da medula, que vocês vão estudar dentro da parte de dor, mas ela entra e já decursa, enquanto a outra só decursa lá em cima, depois que ele bate no glásteo cuneiforme e passa por lemnisco mesial, a da anterolateral ele entra, decursa e depois sobe pelo sistema anterolateral da medula. Isso leva a quadros bem interessantes quando você vai falando sobre determinadas lesões na medula. Vamos falar sobre isso depois. Bom, eu não vou entrar em muito detalhe sobre o reflexo patelar, porque eu já discuti ele na área de proprioceptores. Veja ele. Resumindo muito rápido, eu bato no tendão. Quando eu bato no tendão, o tendão puxa para cá. Ele puxando para cá, ele estira o fuso. Estirando o fuso, a mensagem do fuso vem para dentro da medula. Ele ativa o motoneurônio do músculo homônimo. Ativando o motoneurônio do músculo homônimo, o músculo homônimo contrai. Então, vou botar aqui, contrai, ele diminui, ele contrai. E uma vez que ele contrai, um pouquinho, então eu bato, espero um pouquinho e eu tenho um chutinho. Na verdade, isso funciona
para qualquer lugar. Eu posso fazer isso nesse reflexo de estiramento na patela, mas eu posso fazer isso no bíceps, no tríceps, eu posso fazer isso no bíceps. Ou seja, se você botar o dedo no bíceps aqui e achar ele onde está essa inserção aqui e der uma pancada nele, você consegue fazer ele contrair. Quer ver? E isso é um exame interessante, porque entenda, para isso acontecer, essa fibra tem que estar intacta, o circuito na medula tem que estar intacto e o motoneurônio tem que estar intacto. Entenda bem, vamos supor que o cara está sentindo, mas não teve... O cara não consegue mover a perna. Então, o sujeito não consegue mover a perna. Mas quando eu faço o reflexo, não só ele move, mas ele move muito. Então o problema não está nesse circuito. O problema está em alguma coisa para cima. Parece que alguma estrutura córtico-espinhal está estragada e por isso que ele não tem movimento voluntário. Mas, aparentemente, ele não está com problema medular nessa região. Porque se ele tivesse com problema medular nessa região, ele não estaria conseguindo ter esse reflexo. Vamos supor que esse cara tivesse com uma hérnia de disco enorme e estivesse contraindo uma determinada porção do corno dorsal nessa lâmina específica de toda a medula. Então, nesse caso aqui, eu estaria numa porção mais caudal da medula espinhal. As porções mais rostrais controlariam os braços, né? Mas aí vamos supor que eu estou numa porção que controla justamente esse músculo aqui. Olha, quando eu faço o reflexo patelar, o sinal não consegue entrar aqui dentro. Não entra, não tem um reflexo. Isso é perigoso. Isso pode ser que esse sujeito realmente não está tendo entrada de informação. Então, eu posso checar o que está de errado com a informação fazendo isso. Então, isso aqui eu já mostrei para vocês na área de proprioceptores. Eu queria mostrar para vocês um filme que mostra esses vários reflexos. Então, eu vou deixar esse filme rodar, mas o que esse médico está falando, depois vocês podem ver aqui e botar com áudio. Na verdade, eu posso até ligar o áudio aqui, mas eu, na verdade, não vou ligar não, só para poder deixar claro. Mas o que ele está falando, ele vai explicar as partes do reflexo mais rápido. Eu vou adiantar aqui, e aqui está o reflexo patelar. Ele vai pegar e bater esse pedaço aqui e vai estirar o tendão. Quando ele estirar o tendão, isso vai. Ele está explicando também que é o jeito, ele está explicando como é que você faz o exame, né? Ou seja, como é que você faria esse exame. Mas é o jeito de você segurar o martelinho para você bater sem martelar a perna do cara. E ele está falando aqui que você pode fazer isso em, obviamente, circuitos diferentes. Ele está fazendo no sistema patelar, mas ele pode fazer no tendão de Aquiles e olhar para os sóleos e a contração dos sóleos. Então, assim, ele pode fazer isso em, na verdade, qualquer parte do circuito e qualquer... Então, por que fazer em diferentes? Você está testando pontos diferentes da medula. Se eu estou achando que o problema está mais para cima ou mais para baixo, eu posso testar isso. E, obviamente, se eu não tenho modulação central, a probabilidade é que o reflexo não seja modulado, então eu tenho uma hiperreflexia. Então, até mesmo olhar se o reflexo sumiu é uma coisa, mas olhar se o reflexo está hiperativado é também importantíssimo. Aqui eu vou andar um pouco mais rápido, só para vocês poderem ver. Mas olha para você ver que ele vai segurar essa região aqui, ó. E ele está botando o dedo onde é o tendão. E ele está pedindo o cara para contrair só para o tendão pular. Então, se você der uma olhada, na hora que o cara contraiu, o paciente contraiu o músculo, o tendão meio que pulou para fora. Você consegue ver o tendão pular para fora. Essa é uma dica para você poder fazer. E eu acho que uma das coisas que vocês talvez não estejam acostumados a ver é que muitas vezes você mantém o seu dedo lá e bate no seu dedo. Quando você bate no seu dedo, presta atenção no que aconteceu na mão desse paciente, tá? Então, vamos lá. Ele já fez o exame. Paciência. Deixa eu tentar voltar. Deixa eu tentar voltar aqui. Não consegui, não. Mas aí ele... Depois vocês olham o filme de novo. Mas quando ele bate lá, ele consegue... Você vê o dedo do paciente mexendo. Aqui ele está fazendo... no rádio, então ele está pegando perto do rádio, ele está palpando ali a inserção dele no rádio, ele pede o cara para levantar o dedo só para ver. Aí você vê que ele mexe a mão quando ele bate no tendão perto do rádio. Então, olha lá, ele pode bater no dedo dele. Presta atenção. Aí você viu que a mão do menino fez assim. Olha, ele estirou, reflexo de estiramento 1A, fez isso. E aqui ele vai fazer em vários outros lugares. Então eu vou só acelerar o filme aqui, só para a gente poder poupar um pouco de tempo. Mas aqui ele vai fazer no tríceps, mesma coisa, ele está fazendo, ou seja, são formas para ele poder identificar aonde é que está. Essa aqui é uma forma que fica mais fácil, ele consegue ver a inserção do tríceps, aí ele bate e você vê a mão do garoto mexendo, né? A mão do paciente. E você pode testar isso em extremidades anteriores e posteriores, né?
Então aqui ele vai fazer isso no tendão de Aquiles também. Então aqui ele vai fazer o reflexo patelar propriamente dito, ele acha onde é que está a patela, acha onde é que está a inserção, ele consegue palpar o tendão, apalpou, achou o tendão, pronto. Aí ele mexe a perna do cara para poder identificar. Aí quando ele faz isso, ele tem um reflexo enorme. Deixa eu só fazer uma pausa aqui e na verdade, bom, deixa ele acabar aqui, mas ele vai mostrar como é que você faria isso no tendão de Aquiles, né? Então você poderia fazer até no próprio tendão de Aquiles, batendo atrás. Aí ele pede ele para poder flexionar a planta do pé, né? Baixar ela para ele poder sentir o tendão lá. Aí ele bota a mão para ele poder sentir ele abaixando. E agora ele vai usar uma dica aqui que é muito interessante, que é uma dica que ele vai pedir o paciente para poder fazer uma contração com as mãos superiores para distrair o paciente. Então deixa ele só fazer a manobra, mas ele vai pedir o paciente para poder esticar a mão e ficar segurando ela assim enquanto ele faz o reflexo. Então, vamos lá. Deixa eu parar o slide aqui e explicar o que é que ele está tentando fazer aqui. Imagina que você está lá com um martelo na mão e está indo com o martelo na direção do paciente. O paciente fica nervoso pra caramba e literalmente aumenta o tônus muscular, tanto de musculatura flexora quanto extensora. Vamos supor que ele... Então, entenda, não é que conscientemente ele está tentando compensar o reflexo, não é isso. Não daria tempo, né? Ou seja, na hora que bate o martelo na patela, estira o tendão e o tendão puxa o músculo, até essa informação chegar no córtex, o reflexo já aconteceu. O reflexo vai acontecer 20 e poucos milissegundos depois. Então, até lá o reflexo já aconteceu. Então, se o cara, inclusive, você fala o seguinte, eu vou tentar compensar o movimento da perna subir, ele ia voltar a perna mais do que o normal, porque ele ia compensar depois que a perna já subiu. Mas o que ele pode fazer é fazer o seguinte, como eu sei que você vai bater, eu já vou começar uma contração tônica antes. Isométrica, mas tônica. Então, eu vou contrair tanto o flexor quanto o extensor e deixar tudo tão duro que quando você bater, vai mexer pouco, porque eu tô quase que contraindo 100%, o máximo que eu posso, tanto o flexor quanto o extensor. E isso pode camuflar o exame. Então, uma das coisas que você pode fazer é distrair o paciente. Ou seja, antes de você fazer o exame, não deixa ele ficar olhando pro seu martelo, não. Olha para a cara dele e fala, e aí, como é que tá a família? Como é que tá? E puf! Assusta ele com a batida. Porque se ele perceber que você vai fazer, pode ser que ele aumente a tensão. Essa ideia de distrair ele fazendo isso. E depois tem um pouco também de uma explicação que eu acho que ela é interessante, mas seria o circuito medular de reflexos extensores cruzados, principalmente em membros superiores. Então, isso tem a ver com o circuito da marcha dentro da medula espinhal, onde eu poderia ajudar a relaxar o músculo, que seria o músculo extensor da perna, fazendo um movimento desse tipo. Então, essa seria uma outra explicação. Mas eu acho que a explicação principal aqui é você está distraindo o paciente. Não deixa ele se preparar, aumentando a contração tônica da perna dele para a hipótese. Então, vamos lá. Então, o que nós falamos é que todos esses circuitos têm a ver com esse tipo de reflexo, que basicamente é o fuso trazendo uma informação que estimula um motoneurônio e que faz a contração. Mas só para deixar claro que várias dessas fibras fazem sinapses com interneurônios. E, na verdade, só para deixar claro isso, via de regra, eu diria que tem muito mais sinapses feitas em interneurônios que secundariamente se projetam para motoneurônios medulares do que o contrário. Ou seja, a via de regra não é uma projeção direta, a via de reta é essa projeção indireta. E esses interneurônios têm um papel importante no circuito que está sendo feito. Então, se você der uma olhada, o órgão tendinoso de Golgi projeta para interneurônios importantíssimos aqui, que são esses interneurônios 1B. A gente chama eles de interneurônios 1B. Eu vou falar sobre eles depois. Mas esses interneurônios 1B não só inibem o músculo, ó, para você ver, esse cara aqui está inibindo... Deixa eu apagar aqui, peraí. Enquanto esse aqui está excitando, observa que este aqui está inibindo o músculo. Então, se a tensão no tendão for muito grande, ele bloqueia o músculo. Mas até a tensão ser muito grande, esse reflexo manda contrair o músculo. Fica na parte positiva. Perfeito? Na verdade, é mais complexo do que isso. E eu já vou já explicar. Mas essa região aqui, que seria aquele núcleo de Clark, né? Ela manda projeções espinocerebelares, cerebelo, para poder informar, inclusive, o grau de tensão
naquele músculo. Então ele tem papéis não só importantes no reflexo, mas importantes da projeção. E o que não está sendo mostrado nesse circuito é que eu também tenho muita coisa que vem de cima da medula, de cima do córtex, né? de cima da estrutura da espinha, que pode modular esse circuito, que pode modular esses interneurônios. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui seria um circuito desenhado, onde é que a contração desse músculo leva imediatamente, do mesmo jeito que eu contraio esse músculo, ele leva a bater num desses interneurônios inibitórios e inibir o contralateral. Na verdade, eu teria o ipsilateral contraído e o contralateral inibido. Nesse caso, só para deixar claro, o flexor, quando eu contraio ele inibe o extensor. E tem um circuito análogo a esse, que quando eu contrair o extensor, ele inibe o flexor. Na verdade, eu tenho isso não só aqui, e aqui tem umas células de Renshaw que são importantíssimas, porque elas até limitam um pouco o fator de contração. Não sei se vocês estão vendo, mas essa célula de Renshaw, o próprio neurônio motor, se estiver muito ativado, ele manda uma projeção para inibir ele mesmo. Eu não sei se vocês estão vendo, mas essa parte do circuito aqui é um sistema de controle importante para evitar assim, contrações absurdas, né? ou uma desregulação da rede. Ou seja, essa célula de Renshaw, ela inibe ela mesma. Mas ela tem papéis importantes também em inibir o inibitório que vai para o outro lado. Então, ela excitaria esse cara. Ou seja, então assim, só para colocar, isso aqui é um processo muito análogo a esse, só que aqui é um mais e menos. Aqui é um menos e menos com menos mais. É só para vocês poderem ver que esse circuito pode ficar crescentemente mais complexo. Então depois vocês dão uma olhada para ver se vocês compreendem o que eu estou falando aqui sobre esse circuito. E nunca esqueçam que essa célula de Renshaw pode ser modulada por vias descendentes. E isso é outra coisa importantíssima. Mas essencialmente eu teria isso do mesmo lado, mas eu poderia ter isso cruzado. Ou seja, enquanto eu inibo esse lado, eu, ao mesmo tempo, excito esse lado. Então, esse aqui é mais, esse aqui é menos. Ao mesmo tempo, esse cara inibe esse lado, porque ele está passando por uma célula inibitória, e ao mesmo tempo, ele excita esse lado. Então, ó, pra você ver, esse seria o reflexo extensor cruzado. Eu ativo o extensor de um lado, enquanto eu inibo o flexor do mesmo lado, ipsilateral. Agora, em contrapartida, o extensor contralateral é inibido, enquanto que o flexor é esticado. Isso faz o movimento de andar. Se você der uma olhada, é exatamente isso que faz o movimento da marcha. Então, isso aqui seria uma explicação de um circuito medular muito simples que gatilha essa marcha. Ainda está faltando coisa aqui, tá? Ainda está faltando um monte de coisa aqui de como é que eu geraria o clock para esse negócio, porque esse processo não é uma coisa que liga e fica. Ele liga, desliga, liga, desliga. Ele fica andando, tanto que o cara fica fazendo esse movimento repetidas vezes. Mas, em última instância, isso tem a ver com um gerador de padrão motor local que é regulado por geradores de padrão motores centrais. Então, são aqueles níveis que a gente estava discutindo antes na estrutura dos reflexos. E isso é o que tem a ver com o que a gente mostrou do gato. Olha, eu achei que ia dar tempo nessa aula de explicar um pouco sobre esse tipo de lesão medular, mas eu vou fazer isso em outra aula. Ou seja, lesões de decortificação, de descerebração e lesões na medula espinhal. Eu vou deixar isso para outra aula, porque eu já estou vendo que eu estou adiantado no tempo aqui. E o que eu queria mostrar é que existem exames que não necessariamente você precisa de bater a patela. Esse teste de Hoffman, que ficou conhecido como o reflexo de Hoffman, ele, na verdade, ele é muito análogo ao reflexo patelar. A única diferença é que você agora estimula eletricamente o nervo que está saindo e levando a informação proprioceptiva. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do músculo sóleus, aqui do lado, onde é que ele entra na tíbia. Então, ele está entrando na tíbia. Se eu pegar esse pedaço do músculo que está saindo dali e estimular ele eletricamente, olha, eu vou estimular eletricamente o sinal do fuso, né, que está aqui. Esse sinal do fuso vai entrar na medula e vai fazer o reflexo. O único pepino é que se eu fizer ele muito intenso, eu vou estimular a própria musculatura direto. Então, vamos lá. Se eu conseguisse estimular, então, nessa figura aqui, se eu conseguisse estimular só esse nervo,
ia ser perfeito. Eu ia estimular ele se eu estimulasse só as entradas no corno dorsal. Então, se eu estimulasse ele, eu estimularia as fibras 1A, que estão trazendo informações de fuso. Essas fibras 1A entrariam aqui, recrutariam motoneurônio alfa, esses motoneurônio alfa estimulariam o músculo e o músculo contrairia. E se eu fizesse uma eletromiografia, eu leria só esse sinal. Aqui ficaria reto, eu não veria nada dessa onda aqui. E esse negócio aqui ia demorar, sei lá, uns 25, 30 milissegundos para acontecer. Perfeito. A gente chama isso de reflexo H. Então, esse aqui seria a onda H, que é o reflexo de Hoffman. Qual que é o pepino? O pepino é que se eu fizer uma estimulação um pouco mais intensa, o que vai acontecer é que eu vou estimular tanto essa fibra de entrada quanto essa fibra de saída. E se eu estimular tanto essa fibra de entrada, que está trazendo informação sensorial, quanto a do motoneurônio, o motoneurônio vai fazer o músculo contrair. Aí eu vou pegar uma contração antes de pegar o reflexo H. Porque, obviamente, quando eu estimulei isso, primeiro esse sinal estimula o músculo, aí o músculo contrai. Aí depois que o músculo contraiu, que é esse sinal aqui, aí o reflexo bate na medula, estimula os motoneurônio alfa, aí ele contrai de novo, ele contrai pela segunda vez. Então essa aqui é a segunda contração e essa aqui é a primeira contração. A primeira contração acontece porque eu estou estimulando diretamente as fibras do motoneurônio alfa. Por isso que a gente chama de M-wave, é a onda M, é a onda motora. Enquanto que essa onda H é a onda do reflexo de Hoffman. Tem uma outra onda aqui que a gente chama de onda F, eu não sei se ela vai aparecer aqui. Não apareceu. Então deixa eu voltar lá. Mas tem uma onda aqui que a gente chama de onda F, que ela acontece quando você estimula demais e você faz muita estimulação. Quem tiver curiosidade, eu explico o que é a onda F nas nossas listas de exercícios. Mas, em última instância, é porque quando você estimula demais, essa estimulação pode gerar uma estimulação antidrômica e mudar as características do próprio motoneurônio e facilitar essa atividade no próprio motoneurônio medular, né? Da camada 9 de Hicksid, lá que a gente estava olhando, que seriam aquelas camadas de saída de motoneurônio alfa. Então, quando ele faz isso, você vai ver que quando você estimula muito, essa onda H diminui, porque o neurônio fica hipossensibilizado ao arco reflexo, e a onda F começa a aparecer. Então, quando a onda F está aparecendo, você basicamente não está mais medindo o reflexo H. Você já está perdendo ele. Mas eu vou deixar isso para depois. Mas uma coisa interessante aqui, que eu acho que é ultra importante, é que o pessoal mostrou que você pode... Então, aqui está a resposta M, que é a motora direta, e aqui está a resposta H. O que o pessoal mostrou é que se você fizer um condicionamento clássico, fazendo o reflexo e fazendo o animal sentir dor, ou fazendo o reflexo e condicionando ele com uma tarefa onde é que ele vai ganhar alguma coisa, você realmente pode modificar o reflexo. Você dá alguma coisa que é um reward para ele, você dá uma recompensa para ele, um suquinho, ou seja lá o quê. Você pode mudar o reflexo. Isso significa que é uma ideia bem interessante. Eu acho que esse trabalho aqui do Walpole é bem interessante sobre esse negócio. É bem antigo isso, tá? Mas mostrando que existe um grau de plasticidade, um grau de adaptabilidade ou um grau de modulação central no reflexo. Em outras palavras, não é que o circuito deixou de existir, não é que você está desligando o reflexo 1A, mas você provavelmente está modulando vários interneurônios corticalmente, porque o cara, dado experiência prévia, ele sabe o que vai acontecer. Então você pode modular fazendo ou aumentar o reflexo ou diminuir o reflexo. Você pode fazer as duas coisas. Você pode ou aumentar essa onda H, ou seja, eu posso trabalhar com esses processos de condicionamento com recompensa ou com punição para fazer essa onda H ou aumentar ou diminuir. Então isso mostra que você pode modular pesadamente o reflexo central. Olha, eu vou te dar um exemplo que eu acho que é muito interessante sobre como é que as estruturas corticais podem modificar o circuito. Elas podem modificar ao ponto de fazer ou uma coisa ou outra. Então, por exemplo, nesse caso aqui, da estrutura do flexor e etc., eu poderia fazer ele retirar a perna de um jeito ou de outro, ou puxando a perna esquerda ou direita, ou dependendo de onde o estímulo sensorial está vindo. E eu posso modificar isso centralmente. Ou seja, o caso que eu queria mostrar era esse aqui do órgão tendinoso de Golgi, que desliga, tá? Mas a ideia desse órgão tendinoso... Então, eu me confundi nos slides aqui, vocês vão me perdoar um segundo, mas o que eu queria mostrar nessa parte aqui
era um outro reflexo, que é o reflexo de retirada. O reflexo de retirada é um circuito que agora não é gatilhado pelo fuso, mas é gatilhado pelo nociceptor, que está nas terminações nervosas livres, né, que estão na planta do pé. E esse reflexo, e isso aí gatilha um circuito que vai fazer, conjugado, a perna contralateral, onde é que está recebendo o estímulo, estender, ativar o sistema extensor dela, enquanto que a perna ipsilateral, de onde está vindo esse estímulo doloroso, faz um processo de flexão. Então a outra perna afasta o corpo do processo e essa aqui puxa. Obviamente, se o estímulo for muito pequenininho, pode ser que só o circuito ipsilateral seja recrutado, o contralateral não é. Mas se o estímulo for muito intenso, pode ser que eu recrute o contralateral. E aí eu tenho não só a extensão do membro contralateral, quanto a flexão do ipsilateral. E se ele for muito mais intenso, pode até recrutar membros superiores, onde é que o membro superior empurra esse negócio. Mas o que eu queria mostrar é que, do jeito que está aqui, está parecendo que você só faria um processo de flexão. E não é isso, você afasta do estímulo. Doloroso. E para afastar do estímulo doloroso, a sua medula tem que saber onde é que a sua mão está. Ou seja, se eu tenho uma mesa aqui, imagina uma mesa aqui, e eu encosto a minha mão no fundo da mesa. Olha, para afastar ela do fundo da mesa que está quente, eu tenho que esticar o braço. E é isso que acontece. Automaticamente, quando você encosta, você faz ai e tira. Mas se ela estiver em cima, eu tenho que fletir o braço. Então, muitas vezes, o tipo de movimento, ou seja, o programa motor gatilhado pelo reflexo, pode ser diferente dependendo da posição do seu membro. E a medula sabe disso. Tem experimentos interessantes em sapos que mostram que você pode mudar o programa motor acionado na medula com o mesmo estímulo, dependendo de onde que estão as posições dos membros. Tá legal. O que eu queria mostrar sobre isso é o caso particular do órgão tendinoso de Golgi. Eu acho que essa parte vai casar com aquilo que eu mostrei antes sobre o reflexo H. É que o órgão tendinoso de Golgi, como vocês viram, ele tem essa propriedade de agir sobre o interneurônio que inibiria o músculo. Então, esse é o circuito que eu já descrevi até na minha aula de proprioceptores. E eu já expliquei isso na aula de proprioceptores, eu não vou entrar nisso de novo. E aqui está o processo de funcionamento dele. Quando você ativa o órgão tendinoso de Golgi, você puxando o músculo, ele efetivamente aumenta a frequência de disparo dele. Esse aqui é um caso, inclusive, de um órgão tendinoso de Golgi que não se adapta, ele continua disparando, então ele funciona de forma estática, né? E manda essa informação, inclusive, pelo núcleo de Kärkla para cima. Esses aqui são aqueles interneurônios inibitórios 1B que eu estava falando. Mas a parte interessante aqui é que, dependendo da informação que está vindo do sistema nervoso central, o órgão tendinoso de Golgi pode tanto ativar essa célula 1B, como ativar um sistema excitatório. Em outras palavras, se você dá uma olhada na resposta intracelular do músculo extensor do calcanhar, né? do calcanhar, o que vai acontecer é que, quando eu estou numa situação que eu estou descansando, ele funciona como a gente descreveu. Ele ativa o órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi ativa o interneurônio 1B, que seria esse interneurônio que estaria formando essa coluna de Clark depois, e ele inibe o próprio músculo ao qual o tendão estava ligado. Perfeito, esse negócio inibe. Você está vendo aqui que ele caiu aqui. O problema é que, se você estiver em locomoção, esse sinal significa outra coisa. E aí, estruturas corticais, por modulação descendente, fazem com que essa inibição fique mais fraca do que essa excitação. E aí ganha a excitação. Então, aquele motoneurônio agora passa a ser excitado. Gente, é o mesmo circuito, olhando o mesmo motoneurônio. E se você olhar, é como se eu tivesse modulado a resposta desse interneurônio 1B para, durante a locomoção, ele não atrapalhar o movimento. Senão, toda vez que o músculo esticasse, ele desligava o músculo. E não é isso que você quer. Durante a locomoção, você quer que aquele músculo fique contraindo e esticando para permitir o processo de locomoção. Então, isso aqui é mostrando que o reflexo pode mudar. Ou seja, o reflexo, em um estado, ele era de inibição, e em outro estado de locomoção, ele era de excitação. Perfeito? Vou mostrar um caso onde é que isso Bom, então, só para colocar que você pode estudar isso, e tem várias revisões. Eu acho que essa aqui é uma boa revisão. Ela é bem antiga, tá? Ela é de 84, mas essa é uma revisão sobre o órgão tendinoso de Golgi, mostrando o papel dessas projeções superiores, né?
nesse circuito que vão agir sobre musculatura agonista e antagonista. Eu queria ter mais tempo para falar, porque essa é uma revisão bem interessante, mas é só para falar que você poderia trocar o jeito que ele funciona. E agora eu vou falar para vocês um sistema que funciona desse jeito. Um desses sistemas é esse reflexo de Babinski. Se você pegar uma criança e nessa criança você estimular... o jeito que esse profissional aqui está fazendo isso, eu acho que ele é um pouco errado, tá? Você vai ver que ele vai só andar o dedo nessa direção. O correto mesmo é você estimular essa região da planta e depois mover para a parte média. Mas se você fizer isso, eu queria que você prestasse atenção que esse dedo vai mover para trás e essa região aqui vai abrir. Então eu vou continuar aqui, tá? Quando ele faz isso, você viu que o dedo mexe para trás? Olha lá. Então, deixa eu só apagar o que eu escrevi, porque agora ele mudou de pé. Mas quando você faz isso, observe que ele faz uma dorsoflexão com esse cara para trás, mas depois ele tem uma flexão plantar que abre os dedos. Isso só acontece em criança, até, sei lá, 12 semanas, porque as projeções córtico-espinhais não estão feitas. Em um sujeito adulto, quando você fizesse esse reflexo de estimular cutaneamente um movimento que sairia dessa porção mais de baixo, passando para a porção medial na parte superior do pé, quando você fizesse isso na planta do pé, o que ia acabar acontecendo é que a ponta dos dedos ia ser fletida para frente, quase como se ele estivesse tentando segurar o fato de estar caindo para frente, né? Ele estivesse fletindo ela para frente. E como essa criança nunca andou, muito provavelmente, e as estruturas córtico-espinhais não estão feitas, ganha na medula a parte da dorsiflexão. Mas quando você faz isso em um sujeito adulto, o contrário acontece. Então a gente chama um sinal de Babinski positivo quando esse negócio vai para cá. Por que isso? Porque em seres humanos que por algum motivo, ou acidente, ou alguma coisa... Vamos dar um exemplo. Eu estou dirigindo um carro e aí eu entro numa batida e o meu cérebro balança na minha caixa craniana, ou seja, ele vai para frente e volta para trás. Quando ele vai para frente e volta para trás, as estruturas das córtico-espinhais se rompem. Eu tenho vários rompimentos dessas projeções córtico-espinhais. Quando esse processo acontece, eu já não tenho mais modulação cortical, nem córtico rubro-espinhal nas minhas projeções inferiores. E se você fizer um reflexo em mim, acontece isso. Presta atenção no que esse cara vai fazer. Esse paciente teve um derrame do lado esquerdo do cérebro. Então a perna direita dele não tem essa modulação córtico-espinhal ou córtico-rubro-espinhal. Então ele vai fazer aqui a estimulação passando por aqui e fazendo isso no paciente. Presta atenção. Quando ele faz isso, olha o que vai acontecer com o dedo do paciente. Então vamos lá. Você está vendo que o dedo foi para trás e os dedos aqui abriram igualzinho na criança? O dedo vai para trás e para frente, e isso é um reflexo Babinski positivo. Isso significa que esse cara provavelmente está com comprometimento de motoneurônio superior. Agora, se você pegar do lado onde é que ele não teve derrame, é o lado normal, se você faz a mesma coisa, olha o que vai acontecer com o dedo. Ele vai para baixo e os dedos fletem, eles se juntam, né? Os dedos se juntam. Presta atenção aqui, ó. Quando ele faz isso, o dedo vai para baixo e flete. Esse tipo de movimento a gente chama de um sinal de Babinski negativo. Ou seja, é um reflexo patelar, é um reflexo plantar, e esse reflexo plantar, quando ele é patológico, a gente fala que é um reflexo de Babinski positivo, é um sinal de Babinski positivo. Isso é muito importante para saber se tem alguma coisa errada central. Olha só, estou testando algo que é um reflexo local, mas é central. Aqui eu vou falar muito rapidamente, antes de inteirar minha 1 hora conversando com vocês, sobre reflexos pupilares, que basicamente é quando uma luz forte bate no seu olho e essa luz forte estimula a sua retina. Observa que esse sinal entra, bate aqui no quiasma óptico, já vai direto para a região pré-tectal, ou seja, é a região da placa quadrigêmea, ali onde é que estão colículos superiores e inferiores. Uma vez entrando na placa quadrigêmea, e depois dá uma olhada na minha aula de reflexos, de sistema vestibular, que você vai ver que eu explico um bocado desse circuito também. Mas ela vai para essa região da área tectal, e uma vez indo nessa região pré-tectal, ela vai para um núcleo que a gente chama de Edgar Westphal. Tá aqui, ó. Eu não tinha visto que estava escrito, mas está aqui, ó, Edgar Westphal núcleos, que por sua vez controla essa musculatura ciliada circular da pupila. Então, quando você ilumina
ele pega esse esfíncter pupilar e contrai ele, então a pupila diminui de tamanho. Observa também que esse sinal que entra aqui, então ele está entrando aqui, tá vendo? Ele está entrando por aqui, ele vai tanto para um lado quanto para o outro. Isso significa que se eu iluminar um olho, então vamos lá, se eu iluminar esse olho aqui, a pupila do outro olho também vai contrair. Então, mesmo que eu ilumine só um olho e eu ficar olhando para o outro vai. E isso acontece por causa desse circuito, né? Esse circuito aqui é o que está determinando isso. E a parte mais importante desse negócio que eu acho é, por que testar isso? Olha, se esse cara tiver com problema nesse reflexo pupilar, vamos supor que só o ipsilateral está contraindo. Puxa, tem alguma lesão aqui do outro lado. Vamos supor que nenhum dos dois está contraindo. Nossa, esse cara está com problema numa estrutura que agora não é medular mais. Essa estrutura está a nível de mesencéfalo. Se subir mais um pouquinho, ou descer mais um pouquinho, descer até pior, a lesão descer mais um pouco, isso pode ser catastrófico, pode começar a comprometer circuitos que têm a ver com núcleos de respiração, núcleos de controle cardiovascular ou de reflexos cardiovasculares, como baroreceptor, como outros reflexos de controle cardiovascular. Isso pode matar o cara. Então, assim, testar esse reflexo é muito importante para você ter a integridade de estruturas a nível de mesencéfalo. Ou seja, você está fazendo uma amostra de um circuito e tirando uma conclusão de que se esse cara estragou, provavelmente tudo que está em volta dele pode ter estragado também. Esse aqui é um reflexo vestibular que eu vou mostrar, que é muito simples esse reflexo vestibular. Você pede a paciente para olhar para uma posição fixa e balança a cabeça dela. Se você balançar e o olho não sair do lugar, a única forma disso ter acontecido, olha lá, quando você balança a cabeça dela, o olho dela não sai do lugar, a única forma disso ter acontecido é se esse paciente está com os canais semicirculares funcionando e percebendo movimentos de rotação angular, em todos os sentidos. Então você faz para um lado, para o outro, para cima e para baixo, para poder ver se o olho dela continua olhando para o ponto. Se ela tivesse com uma lesão e o reflexo não tivesse presente, na hora que você balançasse, o olho iria junto com a cabeça. Perfeito? Bom, gente, eu já passei do horário mais uma vez. Queria agradecer vocês terem assistido essa aula de reflexos medulares. Vão para nossas turmas de discussão e eu tento consertar qualquer coisa que não ficou bem explicada nessa aula, principalmente no que diz respeito às lesões espinhais. Nós temos que falar sobre isso. Processos, sinais de decorticação e descerebração. Um abraço.